Olá, está começando agora a edição especial do Jornal Américas no ar desta segunda-feira. Olá, o Consulado Geral do Brasil em Miami lançou a campanha Adote uma Escola com o objetivo de engajar a comunidade empresarial brasileira. A ideia é que executivos, empresas e instituições invistam em colégios que ensinam o português na grade curricular. A Cone Rocha tem mais informações pra gente. Aulas de português como essa devem se tornar mais comuns nas escolas da Flórida, com a ajuda e o patrocínio do setor empresarial brasileiro. O programa Adote uma Escola foi feito para que companhias, instituições, bancos, personalidades e outros interessados invistam dinheiro em colégios com ensino bilíngue, de aulas eletivas ou de programas after school. Com o crescimento da comunidade brasileira no estado da Flórida, o ensino do português vem se destacando e, por isso, ganhando apoio e iniciativas como essa, que foi idealizada aqui pelo Consulado Geral do Brasil em Miami. Nessa primeira fase do programa, 5 escolas serão financiadas pelo Banco BB Américas. Todos os recursos serão investidos exclusivamente nos programas de língua portuguesa, como projetos de capacitação de professores, compra de material ou equipamentos e promoção de eventos sobre a cultura brasileira. O novo sistema é chamado de Open Gate. É um detector de metal que fica na porta da escola para verificar possíveis armas nas mochilas ou bolsas. O projeto piloto foi implementado na Wekiva High School, no condado de Orange, na Flórida, uma semana antes do recesso das festas de fim de ano. O chefe de polícia do distrito escolar, Brian Holmes, chama essa medida de necessária para combater a violência armada nas escolas. Essa instituição é a primeira a receber o programa de segurança. No início do ano que vem, outros 6 colégios devem ter o Open Gate instalado. O sistema, que vai custar aos cofres públicos $475 mil, será ampliado para todo o estado. A Mariana tem um filho na High School de Lake Nona, a próxima da lista para receber o equipamento de segurança. Para ela, a medida é necessária. Eu acho que não acaba o problema é muito mais grave, mas eu acho que a questão do detector de metais na entrada das escolas inibe a questão da violência. Isso é uma coisa importante. Vai ser mais difícil entrar com qualquer tipo de arma. Isso, para os pais, eu acho que dá uma segurança, para os alunos também. Então, eu achei super válido, eu estou feliz que isso vai acontecer agora, já no final do ano. Eles já voltam no dia 6 de janeiro com o sistema implantado. Desde o ataque na escola de Parkland em 2018, o governo da Flórida vem aprovando leis para aumentar a segurança, como a permissão para professores portarem armas de fogo na sala de aula. Segundo a Gun Violence Archive, só este ano a Flórida registrou 28 tiroteios em massa, em diferentes locais, incluindo colégios, com um total de 127 pessoas feridas e 36 mortos. 2 alunos foram suspensos desta escola por 10 dias depois de criar uma série de fotos falsas pornográficas de alunos e alunas. Pelo menos 2 dúzias de estudantes descobriram que foram afetados pelas montagens feitas pelos colegas com a ajuda da inteligência artificial. O aplicativo copia a foto de uma pessoa de uma rede social e coloca a imagem em um corpo diferente, mas com a aparência realista. Este pai disse que estava inconformado com a violação de privacidade e desrespeito entre os alunos e afirmou: é apenas algo que não creio que vai acabar tão cedo. Vai continuar e continuar até chegarmos à resolução que procuramos, que é a expulsão imediata destes 2 jovens. O FBI alertou que esse não é o primeiro caso do país e que várias outras escolas estão enfrentando o problema de deepfake desde o início deste ano. Quanto mais a tecnologia se torna acessível, mais casos de fotos e vídeos falsos pornográficos estão surgindo e muitos deles estão sendo usados para assédio ou extorsão dos envolvidos. Especialistas dizem que há poucos recursos para as vítimas desse tipo de ataque. Por isso, os congressos estaduais estão tentando aprovar medidas locais que possam punir de forma rigorosa os criadores desse material abusivo, com penalidades criminais, civis e multas milionárias. Pelo menos 10 estados já aprovaram medidas semelhantes contra as deepfakes.
De acordo com o relatório anual de avaliação de desabrigados, neste ano de 2023, mais de 650 mil pessoas do país viveram em situação de rua ao mesmo tempo. O pico desse registro foi no mês de janeiro. Os números são preocupantes e mostram um aumento de 12% na quantidade de pessoas desabrigadas nos Estados Unidos em relação ao ano passado. Além disso, os dados marcam um triste recorde, que coloca 2023 como o ano com o maior número de pessoas vivendo em situação de rua. O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano também tentou mapear essa população que não tem moradia e descobriu que as famílias com crianças representam quase 30% dos desabrigados do país, o que é um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Em uma declaração, a secretária de Habitação dos Estados Unidos disse que a crise do sem-abrigo é solucionável e que esse problema não deveria existir no país. Mas ela não apontou quais seriam as possíveis soluções ou ações do governo para resolver essa realidade desesperadora. Essa estatística preocupa porque ela escancara uma série de outros problemas sociais, econômicos e estruturais que afetam uma sociedade. Quanto mais esse número cresce, mais aumenta a desigualdade social do país. São mais pessoas sem emprego estável, são mais pessoas com a saúde mental afetada. A situação é urgente. A complexidade desse problema pede que todas as soluções desenvolvidas para esse público passem por um olhar multi- e interdisciplinar. Esse aumento significativo é um indicador preocupante. É um indicador de que nós estamos falhando em garantir os direitos básicos. Hoje é preciso agir não só para superar a situação de rua, mas atacar as causas desse problema e evitar que outras pessoas cheguem a essa condição. Precisamos sim de políticas públicas que promovam a inclusão social, mas também precisamos de investimento em tecnologias sociais que tenham o potencial de resolver esse problema complexo. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. Unidos venceremos? Não se você é imigrante e tenta cruzar a fronteira do México para os Estados Unidos. Ativistas na região sul da Califórnia revelaram que, desde setembro, mais de 1.000 famílias foram separadas ao tentar entrar em território americano, contrariando o apelo público. Queixas contra a separação de famílias imigrantes foram registradas por organizações sem fins lucrativos junto ao Departamento de Segurança Nacional. De acordo com um documento apresentado pelos ativistas, há casos em que membros de uma mesma família passaram meses separados. Diversos exemplos compõem a queixa, inclusive o caso de um casal boliviano dividido durante a fase de processamento em outubro. Ele teria sido liberado nas ruas de San Isidro, enquanto sua mulher foi transferida para um centro de detenção do ICE no Texas. Essas denúncias vão contra uma medida aprovada no início de dezembro, quando uma juíza federal proibiu as autoridades de fronteira de separar crianças de seus pais ou responsáveis legais. Essa nova regra impede que qualquer presidente, republicano ou democrata, adote políticas semelhantes pelos próximos 8 anos, por considerar esse ato um crime e uma violação dos direitos humanos. O artigo 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos, havido em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, estabelece uma proteção universal para a família. Então, a família é uma célula, hoje, reconhecida internacionalmente como um ente que deve ser protegido. Então, todo tipo de cisão que ocorra na família será algo sempre muito traumático. Não necessariamente legal do ponto de vista de um ou outro sistema jurídico que preveja isso no caso de uma ilegalidade das pessoas que estão entrando ilegalmente nos Estados Unidos, vamos imaginar assim. Mas sempre vai ser uma situação muito traumática e muito dolorosa num plano universal que se quer de respeito aos direitos humanos. A presidente da Câmara Comércio de El Paso, no Texas, avisa:
Os impactos econômicos na região e em todo o país podem ser expressivos. E, segundo ela, a suspensão das operações ferroviárias em El Paso e Eagle Pass terá um efeito que vai além das comunidades fronteiriças. Esses portos de entrada de bens e serviços estão entre os mais importantes do nosso país. Esse fechamento afeta diretamente as cadeias de abastecimento e isso pode causar um efeito cascata, aumentando os preços ao consumidor, diz Andrea Hutchins. Desde segunda-feira, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos suspendeu as operações ferroviárias na região devido ao aumento da chegada de imigrantes na fronteira e à necessidade de redirecionar os agentes federais para ajudar a processar os indocumentados. Também foram fechados pontos de passagem de veículos e pontes de acesso a pé. John Barella, presidente e CEO da Borderplex Alliance, diz que está frustrado com o comércio internacional sendo impactado mais uma vez devido à falta de uma reforma de imigração a nível federal. Comércios e empregos estão sendo afetados e centenas de milhões de dólares estão sendo perdidos. Essa reforma é crucial, diz. Ele ainda acrescenta que o fechamento das ferrovias vai prejudicar a inflação, que já está alta, afetar a cadeia de abastecimentos do país e aumentar o preço de produtos essenciais que chegam aos Estados Unidos de trem pelo México. O IRS havia parado de enviar lembretes via correio em fevereiro do ano passado, porque estava lidando com uma sobrecarga do sistema por conta do caos provocado pela pandemia de Covid-19. Agora, a agência vai retomar o envio e, por isso, alerta os moradores do país para ficarem atentos às correspondências. É que, através delas, será possível descobrir, por exemplo, se você será beneficiado pela Receita Federal com um alívio financeiro importante. Segundo o governo, cerca de 5 milhões de pessoas, empresas e organizações podem ser isentas de impostos nesta temporada. O comissário do IRS disse que a iniciativa de oferecer esse alívio de penalidades é uma abordagem de senso comum para ajudar pessoas que estão em situação não muito boa pelo mau andamento da economia neste ano no país. Mas, atenção, nem todo contribuinte será elegível para esse benefício. A agência tem como prioridade ajudar pessoas ou empresas que estão inadimplentes com o leão, devendo valores abaixo de $100 mil em impostos atrasados referentes aos anos de 2020 e 2021. New Yorkers are getting a pay raise. First of all, the January 1st, the minimum wage will go into effect. It goes to $16. Em 1º de janeiro, um novo salário mínimo entrará em vigor. Vai para $16 por hora em New York, Westchester e Long Island, declarou a governadora Kathy Hochul em uma coletiva de imprensa. A intenção é aumentar o salário para acompanhar a inflação persistente, que continua puxando os valores dos produtos e serviços para cima. Para garantir que os novos salários sejam adotados por todos os estabelecimentos e empresas, o Departamento do Trabalho de New York lançou uma campanha que incentiva os trabalhadores a denunciarem empregadores que violarem a nova lei. O aumento do salário também vai acontecer em New Jersey. Em 2024, vai passar para $15,13 por hora e em Connecticut vai chegar a $15,69. Lembrando que o salário mínimo federal ainda está tabelado em $7,25 por hora desde junho de 2009, mas cada região tem autonomia para fazer mudanças. Só neste ano, mais de 20 estados já reajustaram os valores. E já é uma tendência no cenário macroeconômico ver os governadores e os políticos pensando muito na capacidade financeira dos trabalhadores e também fazendo com que as empresas pensem e reflitam muito sobre até que ponto vale a pena aumentar muito o valor dos produtos. Realmente é uma injeção de ânimo já para começar o ano de 2024, com as pessoas tendo mais capacidade de compra, mais um ajuste inflacionário, tendo mais equilíbrio na sua vida financeira. E eu acho super válido essa questão do aumento, porque todo aumento é bem-vindo e já faz uma diferença na vida da gente. Claro que não é o que a gente almeja, mas já é alguma coisa.
A FAU, Florida Atlantic University, está localizada em Boca Raton. As bolsas de estudo vão até R$14 mil para brasileiros aprimorarem o inglês, realizarem networking e aperfeiçoarem habilidades profissionais na área econômica. Os cursos abrangem vários tópicos como inovação no mercado de ações, política internacional, perspectivas econômicas e economia digital. Os alunos também vão fazer visitas a empresas e executivos locais, além de terem palestras com nomes influentes da área. As inscrições vão até o dia 30 de dezembro e os programas serão em período integral, em janeiro e julho de 2024. Basta acessar a página da FAU, escolher o programa desejado e preencher a ficha de inscrição. Para ganhar o desconto de até 60% no valor de R$14 mil, é preciso colocar na ficha o código EstudarFora60. O resultado chegará por e-mail ou telefone. Este ano, quase 250 mil americanos serão diagnosticados com câncer de pulmão, alertou em discurso o presidente Biden. Essa doença é a principal causa de morte por câncer, tanto entre homens como entre mulheres. O que o presidente americano falhou em comunicar foi o fato de que o câncer de pulmão está afetando também de maneira desproporcional aqueles que não são fumantes, principalmente as mulheres. De acordo com dados da organização Women's Health Access Matter, o câncer de pulmão feminino disparou 84% nos últimos 42 anos. Cerca de 20% delas nunca fumaram. Essa doença em pessoas sem o vício de fumar geralmente tem ligação com poluição, histórico familiar e até o famoso fumar passivamente, como é chamado o hábito de estar constantemente exposto à fumaça do cigarro alheio. A alta taxa de mortalidade da doença tem a ver com diagnóstico tardio, já que muitos pacientes demoram a apresentar sintomas. Por isso, os médicos recomendam, além de check-ups periódicos, a investigação de alguns sinais que poderiam passar despercebidos. O câncer pode estar central, muito perto dos brônquios, ou mais na intimidade do pulmão. O câncer mais central manifesta como tosse, mas o câncer mais periférico ele é mais insidioso. Por exemplo, o adenocarcinoma, que é o câncer do não fumante, né, ele é mais insidioso. Então, a pessoa começa a ter um mal-estar, muitas vezes febre, emagrecimento. Então, assim, o melhor que a medicina pode fazer é te oferecer a prevenção. Então, as pessoas devem ter a sua rotina, o check-up, né, e o check-up respiratório, né, o médico respiratório, o pneumologista, ele vai saber, olha, você tem, né, exposição a pássaros, você vai à caverna, como é que é seu trabalho, então toda essa parte o médico pneumologista faz. À medida que a temperatura cai nos Estados Unidos, muitas pessoas relaxam com os protetores e os hidratantes. Mas a pele, nosso maior órgão, também reage ao frio e pode ficar mais exposta do que se imagina. É no inverno que a pele fica mais seca e, por isso, recebe e absorve mais radiação, já que os raios ultravioletas duram o ano todo. A dermatologista Sylvie Tarpal dá algumas dicas para enfrentar o período de baixas temperaturas com a pele protegida. Umidificar bem o ambiente para a pele não ressecar, passar hidratante todos os dias, reduzir os banhos longos e quentes, usar sabão hidratante, passar protetor solar nas partes expostas. Ela lembra que peles secas, com áreas vermelhas, escamosas, manchas ou sinais estranhos e com coceiras, podem ser sinais de algo mais grave como câncer de pele, e um especialista deve ser consultado. Diariamente, 9.500 pessoas são diagnosticadas com algum tipo de câncer de pele nos Estados Unidos. Os médicos dizem que 1 em cada 5 pessoas já tem ou vai desenvolver o problema ao longo da vida. O melanoma de pele é o 5º câncer mais comum no país. A Associação Americana de Câncer estima que até o final deste ano, o número de mortes por essa doença chegue a quase 8.000 pessoas. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código RecordTV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi.
Não se deixe enganar. Apesar de viver nos Estados Unidos há uma década e ter até passaporte americano, Ana Carolina Aquino, a Calu, é 100% brasileira. Natural do Rio de Janeiro, Calu revela suas origens na garra e na força de vontade. Ela, que atuou como chefe de cozinha em grandes restaurantes e eventos como o Oscar, estuda agora para ingressar na área financeira e dar uma verdadeira guinada na carreira. Mas os planos de Calu, pelo menos por enquanto, estão parados por força maior. No dia 5 de dezembro, a brasileira sofreu um desmaio no lugar de trabalho, em Hollywood, e foi admitida em estado grave no hospital mais próximo. Os médicos constataram aneurisma e a jovem foi submetida a uma cirurgia para estancar o sangramento cerebral. De acordo com um dos irmãos da vítima, é provável que Calu tenha de passar por uma segunda cirurgia e não há muitas informações sobre sequelas e o estado de saúde geral da moça. O desejo da família é continuar o tratamento no Brasil. Os amigos da brasileira criaram uma campanha de vaquinha online para ajudar a família a custear os gastos com médicos, hospitais e traslados. Eu comecei a fazer uma vaquinha para poder arcar com algumas despesas médicas e também as despesas para a família vir aqui cuidar dela nesse momento. A família não é uma família super rica, é uma família... Ela nasceu no Rio, ela é de Bangu e a mãe dela é do Maranhão, então eles precisam dessa ajuda. E com essa ajuda, o que a mãe dela quer fazer é que até o ponto assim que a Calu melhore, poder levar ela de volta para o Brasil. Então, se alguém puder ajudar, muito obrigada, muito obrigada. Qualquer ajuda é válida. O novo estudo, recém-publicado na revista Nature, sugere que o calor intenso dos incêndios florestais pode desbloquear produtos químicos do solo e transformá-los em agentes causadores de câncer. A pesquisa é inédita porque muitas outras tiveram como foco os impactos dos gases de efeito estufa provocados pelas queimadas. Agora, essa nova descoberta mostra a importância de olhar para os efeitos nos humanos dos metais naturais no solo e nas plantas que sofrem alterações com o alto calor provocado pelos incêndios. Um dos exemplos citados no estudo é o cromo, que pode mudar de sua versão benigna para partículas tóxicas que entranham no solo e são transportadas pelo ar. O cromo é comum em solos do oeste dos Estados Unidos e em locais como Austrália, África do Sul e Brasil. Para os pesquisadores, as descobertas são alarmantes à medida que o globo segue aquecendo e colocando mais incêndios florestais no mapa a cada novo ano. Segundo os dados, mais de 88 mil pessoas receberam permissão para dirigir, sendo que 51.850 delas compareceram pessoalmente ao Departamento de Veículos Motorizados, o RMV, para tirar a carteira. Além disso, mais de 31 mil pessoas solicitaram a transferência para Massachusetts de carteiras emitidas em outros estados. Relatório revela ainda um aumento significativo de 242% nas permissões para dirigir e 116% na emissão de novas carteiras em comparação com o período anterior à nova lei. Para atender a demanda crescente, o RMV reforçou a equipe com mais de 250 novos funcionários, além de ampliar os horários de atendimento e abrir novos postos. E para que o maior número de pessoas seja atendido, os materiais informativos foram traduzidos para 15 idiomas e uma empresa de intérpretes foi contratada para atender em mais de 100 línguas diferentes. Os especialistas consideram os números significativos. A gente esperava com que os imigrantes fossem ao órgão do Estado, ao Motor Veículo, e fizesse a sua carteira de motorista. Mas o que a gente não esperava é que tantas pessoas assim fossem a Motor Veículo. É claro, e a gente preparou o órgão, a gente contratou funcionários, a gente contratou intérpretes, traduziu materiais e colocou pessoas, imigrantes principalmente, na porta da Motor Veículo para dar as boas-vindas à comunidade imigrante. E está aí o resultado. Na realidade foi um sucesso, mas ainda não é o final.
a gente espera com que mais pessoas, que a gente sabe que ainda não tiraram a carteira de motorista, possam vir ao órgão e tirar a carteira, para que esse sucesso continue, porque é a principal meta que a gente tem depois de 20 anos que a comunidade tem trabalhado e lutado para que essa carteira de motorista acontecesse. A Casa Branca determinou às agências do país que considerem novas formas de atrair e reter trabalhadores, estudantes e pesquisadores com domínio em inteligência artificial. Para atender ao governo americano, os departamentos de Estado, Segurança Interna e de Imigração vão simplificar os processos, o tempo de espera e facilitar os vistos para requerentes com experiências nesse sistema ou outras novas tecnologias. Os órgãos americanos possuem 90 dias para se adaptar às novas determinações. Especialistas acreditam que possa surgir um novo tipo de visto apenas para esse perfil qualificado no próximo ano. A medida faz parte do pacote anunciado pelo presidente Joe Biden em outubro, que visa iniciativas relacionadas à segurança, inovação e padrões de controle dos sistemas de inteligência artificial nos Estados Unidos. E a edição especial do Jornal Américas no Ar termina agora. Você fica com mais um episódio da reapresentação da superprodução Jezabel. Uma boa noite de Natal para todo mundo e a gente se encontra de novo amanhã.